Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino, seja abençoado em mais um Conexão Getsemane. Seja bem-vindo a mais um de nossos programas. Hoje você vai conhecer um ministério abençoador, mas primeiro nós vamos conhecer o Sidney. Tudo bem, Sidney? Tudo jóia. Um prazer estar aqui hoje. O prazer é todo nosso. Seja bem-vindo ao nosso programa. Fale com o pessoal de casa quem é o Sidney, para o pessoal começar a conhecê-lo. Sou Welbert. Meu nome é Sidney. Eu sou hoje o presidente estadual dos Gideões Internacionais aqui em Minas Gerais. E na minha área profissional, eu sou professor da PUC Minas e também trabalho na Rede Batista de Educação, na área de planejamento e controle. É especializado, então, na área de administração e ensino, né? Isso. Então, toda a minha área de formação é na área de administração, toda a graduação, mestrado, doutorado, todo nessa sequência da área de gestão. Inclusive deu aula na área virtual da PUC, muito tempo, né? Ou dá ainda? Sim, ainda dou aula na PUC virtual e também dou aula para outros cursos sem ser o de administração, na área de engenharia de produção, engenharia de energia, sistemas de informação. Por que eu estou perguntando sobre a formação dele e sobre o trabalho dele? Porque às vezes as pessoas pensam assim, poxa, você está trabalhando com evangelismo, você está trabalhando com a palavra de Deus, você talvez é uma pessoa desocupada. Até num programa anterior, nós encontramos com uma pessoa, hoje convertida, que disse assim que ser crente era profissão de preguiçoso. E tinha essa visão sobre ser crente. E Deus mostrou para ele que não, que hoje ser evangélico, ser cristão, ser uma pessoa que trabalha para o ministério, trabalha hoje para a obra de Deus, é um privilégio e geralmente ocupado por pessoas muito ocupadas, né? Não é o que se pensava, que se falava antes, né, Sidney? Isso mesmo. Sidney, como que você se envolveu no ministério? Você nasceu num lar evangélico? Eu nasci num lar evangélico. Meu pai também foi um dos membros dos Gideões Internacionais aqui em Belo Horizonte. Já até contou o que é o ministério, depois nós vamos falar especificamente sobre ele. E lembro desde pequeno, crescer no meio das caixas de Novos Testamentos. Né? Então já estava envolvido. Anteriormente a gente inclusive até carimbava algum telefone e eu já carimbei muito Novo Testamento. Mas eu nasci num lar evangélico e meus avós que se converteram no interior e a partir disso toda a família. Trouxe essa geração de bênção para a sua família, né? Isso, missionários que foram ao campo lá e Qual levaram o evangelho. Ali na região do Alto Paranaíba, a cidade entre Luz e também a outra é de São Gotardo. Engraçado, né? Toda a história de sucesso, toda a história de atuação nesse meio, pessoas que hoje são destaque na sociedade, vem de um missionário lá atrás, né? De uma pessoa levar a palavra de Deus para a vida do próximo. Por isso, meu irmão, não deixe de levar a palavra de Deus, seja para o seu vizinho. Às vezes a pessoa, Sidney, tem uma ideia errada do que é ser um missionário. Ele acha assim, eu tenho que ir para a China, para as nações. Talvez o ato missionário está do lado dele, no dia a dia, no trabalho, na escola, na vizinhança, né? Você começou a contar que os Gideões, faz parte dos Gideões. Para quem não sabe o que é os Gideões, vai entender um pouquinho desse lindo ministério agora. Os Gideões, na verdade, nasceram por volta de 1898, com uma reunião que aconteceu entre dois homens, né? Isso. Em 1800, até especificamente 99, teve um caixeiro viajante. Isso, comerciante. Para quem não sabe o que é caixeiro viajante hoje, meu irmão, é um representante comercial. Representante comercial. Então ele estava viajando, ele chegou num hotel e nesse hotel não havia vaga para ele. E aí o porteiro telefonou, foi num dos quartos, né? E pediu se ele poderia dividir o quarto com esse outro. E ele falou assim, não, eu posso dividir sim. Então, na hora que eles foram dormir,
ele pediu licença para o amigo dele de quarto e falou o seguinte: olha, eu fiz uma promessa para minha mãe de que todos os dias eu leria a Bíblia. Então eu queria pedir permissão para acender a lamparina para poder ler. Aí o que estava deitado falou assim: então lê alto, porque eu também sou cristão. Olha que bênção. E naquele momento ali, eles começaram a ter essa ideia de levar a palavra de Deus, de colocar ali a Bíblia em hotéis. Mas não começou a distribuição ali naquele momento em 1899. Levou um certo tempo, porque a primeira distribuição realmente foi em 1908. 1908. A partir de Quase 10 anos depois. Quase 10 anos depois. Foi feito antes disso. Foi oração, foi o trabalho de estratégia de como fazer, mesmo. de estruturação, e foi a partir de uma reunião das igrejas em que os pastores falavam: olha, esse ministério, ele faz parte da igreja. É interessante você falar isso, que o primeiro recurso para hoje, a função de distribuição de Bíblias, foi dado através da ideia de um pastor, né? Da igreja presbiteriana na época. Exatamente. Então, que numa reunião, num conselho de pastores, não foi isso? Foi exatamente, Num conselho de pastores, um pastor presbiteriano levantou a mão e sugeriu que se encaminhasse verba para a compra de Bíblias, né? Ele se comprometeu na época. Exatamente, meu irmão. E a partir disso, pastor, é que foi viabilizado as primeiras distribuições. Porque nós até falamos que nós somos o braço estendido da igreja. Braço estendido da igreja. Os Gideões, nós somos membros de uma igreja local. Então, nós somos batistas, presbiterianos, assembleianos, metodistas. Somos de igrejas locais, todos membros de uma igreja local. Qualquer membro dos Gideões precisa da assinatura, do aval do pastor, indicando e falando: olha, ele pode participar dos Gideões internacionais. Então, a partir dessa associação de homens de negócios, profissionais liberais, é que nós podemos ter acesso a alguns locais. Por exemplo, se nós chegarmos, talvez como Igreja Batista, vou citar o nome, né? Igreja Batista em um hospital, talvez eles não nos deixem entrar. Seja um hospital até mesmo católico, por exemplo. Até mesmo católico. Hoje esse preconceito ele está um pouco menor, mas ainda existe. Com certeza. E aí, como dos Gideões, nós temos a oportunidade, porque nós nos apresentamos como um médico que participa, ou até mesmo da direção médica daquele hospital, e a gente, nós temos a abertura para poder fazer isso, como uma associação de homens de negócios e profissionais liberais cristãos. Não é de uma igreja específica. Mas sabemos que as pessoas que se convertem, né, ou as pessoas que recebem, elas procuram uma igreja local. Aí você me escuta falando Gideões, e está aí curioso, querendo entender o que é o Gideões. Meu irmão, você lembra desse livrinho aqui? É o Novo Testamento. Essa palavra de Deus aqui, o antigo era cinza, né? Cinza, de capuz. Ele está em praticamente todo o Brasil, se não dizer o mundo. O mundo. Né? Praticamente em todo o mundo você encontra, em algum lugar, um Novo Testamento desse. O cinza mais antigo, agora o azul e também o branco, que eu vou explicar depois o que é. E você vai entender que isso aqui pode mudar a vida de uma pessoa, pode salvar uma pessoa que está perdida, ansiosa, angustiada, deprimida. É realmente um testemunho de evangelismo. De evangelismo. Nós, atualmente, pastor, estamos em 200 países, entre países e territórios. E já traduzimos as escrituras para 99 idiomas. Somos, ao todo, entre Gideões e auxiliares. Auxiliares é uma associação, junto com a dos Gideões, é das esposas dos Gideões. Nós vamos falar disso logo após os comerciais. Continue aí no Conexão, que história linda, irmão, entender de onde que surgiu esse Novo Testamento. Nesse formato que é levado no bolso, é levado para qualquer lugar. Continue no Conexão Getsemane e até o nosso próximo bloco.
Seja bem-vindo a mais um bloco de nosso programa. E hoje com a oportunidade linda de entender de onde veio esse Novo Testamento, que você vê praticamente em todos os lugares. Toda família tem um, toda família que eu conheço tem em algum lugar, seja ela de outra religião, espírita, católica, budista. Eu já vi na casa de budista um Novo Testamento desse. Eu acho muito interessante como que é eficaz. Eu tinha que trazer o presidente municipal aqui, municipal não, estadual. O presidente estadual dos Gideões, que são os responsáveis pela distribuição desse Novo Testamento. Você começou a falar no bloco anterior, para você que perdeu, pode até assistir no YouTube ou no site da igreja, sempre está disponível para você lá. Sidney, você começou a falar sobre o ministério auxiliadoras? Auxiliares. Auxiliares são as esposas dos Gideões. Sim. Elas têm um trabalho muito lindo, muito específico também, porque elas distribuem esse Novo Testamento branco nos hospitais para a área de saúde, então para a área de enfermagem e para os médicos. É o branco. É o branco. A gente até brinca que é um Novo Testamento exclusivo das auxiliares, né? Os Gideões, a única coisa que eles fazem é carregar as caixas para que elas possam distribuir. Então elas distribuem e também elas distribuem em clínicas médicas esse Novo Testamento maior. É esse que eu estava tentando entender. Ele é distribuído em clínica? Em clínicas médicas, na parte de recepção, ele fica lá. Mas o local onde que nós deixamos esse Novo Testamento é especificamente nos leitos de hospital e também nos leitos dos hotéis. Então, talvez as pessoas já tenham visto esse Novo Testamento na cabeceira ali do hotel. Então, nos hotéis, a gente deixa esse Novo Testamento. Para os hotéis de 5 estrelas, de categoria superior, nós deixamos um Novo Testamento bilíngue, né, que é inglês e português. Só que agora, com esses eventos que nós estamos tendo aqui no Brasil, como foi a Copa do Mundo e a questão das Olimpíadas, nós estamos com um Novo Testamento trilíngue. Então, é inglês, português e espanhol. E, inclusive, agora antes da Copa do Mundo, foi feito um trabalho muito específico no Rio de Janeiro, com uma distribuição que a gente chama de Blitz. Impactaram lá, né? Que foi impactado naqueles hotéis ali do Rio de Janeiro. Vocês são aí os percussores desse tipo de evangelismo, né? Ele é considerado o evangelismo, o testemunho silencioso, né? Por que testemunho silencioso? Porque nós, muitas vezes, até não divulgamos muito dos Gideões, né? Os Gideões, às vezes, você já recebeu um Novo Testamento e você nem sabe quem te deu, de onde que veio, né? Quando a gente pergunta, você já recebeu um Novo Testamento, a pessoa fala... Era a ideia do fundador do projeto, né? Exatamente, porque quem vai falar realmente é o Espírito Santo. O recurso hoje vem especificamente de igrejas ou vem de outros lugares? Nós podemos dividir essas ofertas basicamente em 3 partes. Uma são as ofertas dos próprios Gideões internacionais, são homens de negócios, né, profissionais liberais, que fazem essa oferta. Homens ocupados. A gente até brinca que é um ministério de homens ocupados. Quando a gente fala, você poderia participar dos Gideões, ele fala, eu sou uma pessoa muito ocupada. Então é você mesmo que a gente que precisa trabalhar. Foi o que a gente falou no início da entrevista, né? Dos Gideões, né? Tá aqui no panfleto. Esse panfleto aqui é para inscrição? Esse é mais uma explicação, né, sobre a associação, mas a gente depois tem uma ficha, um resumo de associação. Ministério de Homens Ocupados. Ministério de Homens Ocupados. Uma outra que a gente tem é os que é chamado de Amigos dos Gideões, que através do Plant. Plant é o plano de aquisição de Novos Testamentos. E nós temos o Plant ali da esquerda, né, de quem nos vê, que é para pessoas físicas, e o da direita das igrejas. Então, esses são os outros 2 recursos que as pessoas nos ajudam através do Plant, que é o plano de aquisição de Novos Testamentos, e o outro recurso é das igrejas. Como a gente disse anteriormente, foi nosso primeiro grande apoio foram as igrejas, né? E ainda tem sido. Porém, aqui no Brasil, nós temos ainda uma questão de ainda não somos autossuficientes.
Então, Sim. cerca de 70% de todos os recursos que a gente tem ainda vem dos irmãos americanos. 70% ainda 70%. vem dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Pergunta, a pessoa pode ajudar sem se inscrever nos Gideões? Ela pode dar uma oferta? Como funciona? Sim, ela pode ofertar através do site. Pode passar o site, por favor? O site é o www.gideões.org.br. Vai sair escrito embaixo aí. Repete para a gente, por favor. www.gideões.org.br. Sim. Então, essa é uma maneira, através lá do Plant, fazer a questão da sua doação. Cada Novo Testamento desse, hoje já quanto à questão do próprio transporte, da logística, ele sai em torno de R$ 2,70. R$ 2,70 cada Novo unidade. Testamento. Porém, nós Pode não vendemos os Novos Testamentos. Porque às vezes a pessoa fica, não, é R$ 2,70 eu posso comprar? Não, não pode comprar. Inclusive ele Tá vem escrito escrito, aqui. né, que ele será distribuído gratuitamente. E esse é para nós colocarmos nesses locais chamados locais de passagem, onde as pessoas vão receber. Você tem algum testemunho importante para a gente fechar o bloco rapidinho sobre o Novo Testamento? Sim, a gente tem tanto internacional quanto aqui, mas na véspera de Natal, o John Oswald, ele ia se matar. Ele, na verdade, ele tinha tido uma desavença com a esposa e a gente não pode nem colocar muita culpa nela, porque ele realmente estava levando uma vida bem ruim. Bem perdido. E quando ele chegou no hotel, na véspera de Natal, ele viu ali um Novo Testamento. Na verdade, nos Estados Unidos é uma Bíblia completa. E ele bateu nesse Novo Testamento, nessa Bíblia, ela caiu no chão, ele chutou aquela escritura para debaixo da cama. Só que era aquela cama box, ele chutava, batia, voltava, ele batia, chutava de novo e voltava. E quando ele abriu lá em João, no livro de João. E no Evangelho de João que estava escrito: deixa-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ele ficou ali aquele tempo, leu aquele Novo Testamento, entregou a sua vida a Jesus e voltou, inclusive, para sua casa. Falou com a sua esposa e procuraram uma igreja local, um pastor poder explicar. E com isso, ele, inclusive, hoje é um pastor na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Que bênção. Você está vendo, meu irmão? A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela gera vida. Né? Continue. Eu estou gostando muito, porque a gente está aprendendo muito sobre o Novo Testamento dos Gideões, e você ainda tem mais um bloco. Continue ligado no Conexão Getsemane. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica
explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber Da água da fonte da vida. antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, Ninguém explica Deus. ninguém explica Deus. Oh Deus, tu Oh, és não, maravilhoso, Deus. não. Oh Deus, tu és a minha rocha e fortaleza. Aleluia. Sim, tu és real. Oh Deus. Não importa quem duvide. Oh, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Oh Deus, aleluia, Oh, ninguém explica. aleluia. Oh, grande és. Ninguém explica. Depois de uma linda música que você ouviu no final do bloco anterior, seja bem-vindo a mais um pouquinho de informação, bênção, testemunho nesse programa que hoje está assim tão edificante.
Conexão Getsemane hoje, tendo a oportunidade de receber aqui o presidente estadual dos Gideões, que distribui esse livro aqui, o Novo Testamento, em vários lugares, hotéis, talvez em lugares que a pessoa não consegue chegar, prisões, hotéis, lojas, né? Fica em shopping, tem distribuição em shopping também? Shoppings, em lojas nós não colocamos, mas a gente As chama... pessoas que levam às vezes. Exatamente, né? Deixam lá na sua loja, né? Ali na recepção, Clínicas, talvez, clínicas. Saúde. Mas nós distribuímos em alguns locais que nós chamamos locais de passagem. Quais são esses locais? Escolas, principalmente. Escolas, né? eu nem citei. Escolas, e especificamente no 5º ano agora. Então, quando a pessoa está terminando aquela primeira fase, a criança já sabe ler, 5º ano. Aí você fala, mas a criança é muito nova, ela não vai se interessar. Mas ela leva para casa. E ali é uma maneira da palavra de Deus entrar naquele lar. Você tem uma noção, meu irmão. Eu, o Elbert, recebi um desses na escola. Uhum. Então, esses locais que nós temos escolas, hospitais, entregamos também em presídios, né? E até é interessante que em alguns locais os gideões estão sendo impedidos de entregar em algumas escolas. Olha, já estamos tendo algumas dificuldades para poder entregar. Talvez até por uma questão errônea quanto à questão do Estado laico, né? Então, a gente está sendo, às vezes, impedido de poder entregar nas escolas. Mas é interessante que nos presídios nós somos muito bem aceitos. Então, quer dizer, se as pessoas tivessem recebido na escola, não precisariam de receber, talvez, ali no presídio. É triste falar e é verdade, né? A sociedade ela tem um princípio de não remediar, ela tem de sarar depois que já aconteceu o problema. Né? Exatamente. E se tivesse prevendo antes da situação acontecer, através de uma palavra que abençoa, que muda a personalidade, até a mesma personalidade da pessoa, seria evitado todo um trâmite de vários problemas na vida da pessoa. Né? Você tem o recurso hoje... e outra pergunta. Por que é só o Novo Testamento no Brasil e lá fora é a Bíblia completa? É assim, aqui no Brasil é o Novo Testamento por uma questão de recurso, de custo. Só por causa de custo. Então nós fazemos o Novo Testamento, mas as pessoas também gostam de Salmos e Provérbios. Então, a gente fala que o Novo Testamento dos Gideões, né, que na verdade é a palavra de Deus, os Novos Testamentos com Salmos e Provérbios. E também por causa do formato que a pessoa pode andar com ela no bolso. Em outros países, principalmente nos Estados Unidos, é a Bíblia completa. Nós deixamos a Bíblia completa nos hotéis, por exemplo, na cabeceira dos hotéis. Mas esses recursos, eles ainda vêm em grande parte. Nos últimos 10 anos, a gente pode até falar que nós dissemos que o Brasil era uma grande potência econômica. Nos 10 anos passados. E os nossos irmãos americanos acreditaram nisso, né? Então, eles nos deram até um prazo que até 2020, agora, nós temos que ser autossuficientes. Para se tornar independentes. Independentes. Né? Por quê? Porque outros países, graças a Deus, estão abrindo as portas para poder receber os Novos Testamentos, já que estamos em 200 países. O ano passado, na Índia, foram distribuídos 13 milhões de Novos Testamentos. Que benção. Na Índia. Aqui no Brasil foram distribuídos cerca de 8 milhões e desde que nós começamos a distribuir aqui no Brasil, 1958, até o ano passado nós distribuímos 180 milhões de Novos Testamentos. E no mundo, o ano passado nós chegamos à marca de 2 bilhões de Novos Testamentos. Mas mesmo que você fale, olha, é uma associação muito grande, muito forte, nós precisamos da sua ajuda. Por isso que eu vou te dar a oportunidade de deixar um recado para quem tem em casa sobre os Gideões. Os Gideões, se você é um profissional liberal, se você é um militar, sargento ou oficial, se você é ali um pequeno, um micro, um grande empresário, né, participe. Se você é um membro de uma igreja cristã, evangélica, local, participe dos Gideões. Mas uma outra maneira que você pode participar é através da contribuição.
você pode fazer essa doação. E uma terceira maneira, e essa é essencial, porque essa é a força, é a oração. A oração. Ponha os Gideões Internacionais no seu caderno de oração, Amém. nos seus pedidos de oração. Amém. Meu irmão, como sempre, nós temos uma palavra de Deus em todos os nossos programas. Hoje a palavra de Deus se encontra em Deuteronômio, não tem um Velho Testamento, mas hoje nós vamos falar um pouco do Velho Testamento, que tem a informação sobre o evangelismo. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 11. Acompanha comigo aí. Vida ou morte? Os que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está lá além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de você. Está em sua boca, em seu coração, e por isso vocês poderão obedecê-la. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Em algumas versões, bênção e maldição. Pois hoje lhes ordeno que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor e o seu Deus os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, se deixarem-se levar, postando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquem diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Meu irmão, é necessário a palavra de Deus, é necessário a divulgação da palavra de Deus. Faça a sua parte nisso. Mude vida de pessoas, ajude a mudar a história de pessoas, divulgue sempre a palavra de Deus e participe dos Gideões, procure saber através do site. Você agora vai ouvir uma linda música e até o nosso próximo Conexão Getsemane. Eu sou Getsemane. E você, Sidney? Eu também sou Getsemane. Deus o abençoe e até o nosso próximo programa. Essa é a história de muitas pessoas que tentam preencher suas vidas com coisas que continuam vazias. Mas existe um caminho, uma verdade que nos leva a encontrar a vida. Uma vida preenchida não por algo, mas por alguém. Tantos sonhos, mas o que me interessa são os teus. Pai, são tantas opções que o mundo vem oferecer, mas só o que me interessa são os sonhos teus. Pai, não quero mais ficar assim, preso nesse mundo que não tem olhos pra você. Eu te entregarei tudo, 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 tudo. Eu te entregarei tudo, tudo, tudo. Não há nada que eu queira mais pra mim. Tudo é teu.
te peço, dê-me os teus sonhos, Pai, dê-me os teus sonhos, Deus. Eu te peço, me faça escolher o que tu queres, só o que queres. Eu te entregarei tudo, 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 tudo. Eu te entregarei tudo, tudo, tudo. Não há nada que eu queira mais pra mim. Tudo é teu. Eu te entregarei tudo, 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 tudo. Eu te entregarei tudo, tudo, tudo. Não há nada que eu queira mais pra mim. Tudo é teu. Eu te peço, dê-me os teus sonhos, Pai, dê-me os teus sonhos, Deus. Eu te peço, me faça escolher o que tu queres, só o que queres. Eu te entregarei tudo, 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 tudo. Eu te entregarei tudo, tudo, tudo. Não há nada que eu quero mais.